Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Que a paz que vem do Eterno preencha todo o espaço vazio que há no seu coração. Shalom a todos, estamos mais uma vez aqui ao vivo. A gente comentando já aqui. Pessoal, muito feliz em estar aqui porque hoje a gente ultrapassou os nossos maiores recordes. Hoje a gente está fazendo o nosso 6º dia de live da nossa jornada. A nossa jornada se chama Desvendando o Seu Propósito. Eu estou aqui para te ensinar como você encontrar o seu propósito. Eu não estou aqui para te ensinar qual é o seu propósito, só para te ensinar qual é o caminho para você buscar descobrir o seu propósito, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vai falar um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso eu, um pouquinho do nosso íntimo. E eu quero, de uma forma direta, pedir que vocês se entendam para que você possa descobrir em Deus qual é o seu propósito, tá bom? O meu é esse, como eu já falei, está aqui todas as noites durante 40 dias. Hoje é a nossa 6ª noite, ainda faltam 36 noites, 34 noites para a gente finalizar a nossa jornada desvendando o nosso propósito. No nosso canal lá do YouTube, @FJRLidera, já tem 2 aulas lá. Se você não assistiu, você pode assistir a primeira e a segunda aula. Hoje nós já estamos na 6ª aula, porque eu estou soltando uma por dia. Então já tem a primeira e a segunda aula lá no nosso canal. O canal é no YouTube, @FJRLidera, que é o nosso canal do YouTube, tá bom? Então, eu quero louvar o Eterno por cada vida aqui presente. Vocês não estão aqui por acaso. Foi o Eterno quem conduziu cada passo, quem escreveu cada detalhe, para que hoje você estivesse aqui reunido conosco. Que o Santo, bendito seja Ele, abençoe sua família, derrame sabedoria sobre você e fortaleça suas mãos para cumprir o propósito que Ele designou para você. Que sobre nós se cumpra a palavra do Eterno. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante o rosto e te dê a paz. Amém? Queridos, deixa eu achar o meu arquivo aqui para a gente falar sobre o tema que é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Deixa eu só ampliar aqui. A aula se chama Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Eu queria começar primeiro lendo onde está pautado o nosso versículo base, Tiago 4:14. Diz assim, ó: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece e por um instante, e logo se dissipa. Tiago 4:14 é a nossa palavra para o tema de hoje. O que é a nossa vida? O apóstolo pergunta, né? Ele diz que a nossa vida é como uma palha, que logo se dissipa e vai, né? Então eu queria te fazer uma pergunta. Se eu te perguntasse, como é que você enxerga a sua vida? O que você diria? Como é que você vê a sua vida? Não é você ver a estrutura que você construiu, mas a vida que você tem levado. Essa vida que você tem levado, ela tem feito você se afastar
ou se aproximar do eterno. Talvez você pense que a vida é uma batalha, é uma festa, é uma corrida ou até mesmo uma dança. O modo como enxergamos a vida, ele vai moldar todas as nossas prioridades, decisões, até os nossos relacionamentos. Então, o modo como nós enxergamos. Por exemplo, se você enxerga que a vida é uma batalha, você vai estar sempre pensando, enxergando sua vida em guerra. Se você pensa que é uma festa, você está sempre pensando em diversão. E isso é o que vai moldar a sua vida e vai tomar todo o suas prioridades, suas decisões e todos os seus relacionamentos. Você vai buscar prioridades, decisões e relacionamentos baseado naquilo que você enxerga a sua vida. A maneira como você define a vida determina o seu destino. Então, foi como eu perguntei no início. Essa vida que você tem enxergado, que você tem vivido, está te aproximando ou está te afastando de Deus? É a sua perspectiva que guia seus investimentos de tempo, talento e de relacionamento. Mas se a gente começasse a enxergar a vida não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus, como Ele nos enxerga. Um dia eu estava lendo um livro de Tiago Brunet, e ele fala que o nosso Criador, ele já nos enxergou no futuro. Ele não vê o nosso passado, ele não vê o nosso presente, ele já nos enxerga no futuro. Então essa tem que ser a ótica que a gente tem que ver de futuro. A gente não pode ficar deixando o passado e o presente moldarem o nosso futuro. Hoje nós vamos estudar duas metáforas bíblicas que revelam a forma como Deus vê a nossa vida. Primeiro, Ele vê a nossa vida como um teste. E segundo, Ele vê a nossa vida como uma incumbência de confiança, ou seja, mordomia, tá bom? Nós vamos falar dessa primeira parte. Deixa eu só mudar aqui. A vida é um teste. A Bíblia está dizendo assim, ó, lá em Tiago 1,12. Felizes são aqueles que perseveraram quando são testados. Depois de aprovados, receberão a coroa da vida. Estava ouvindo um podcast essa semana, Joel J. Ele estava entrevistando o Rodrigo Silva. Eu gosto muito de ouvir essas coisas. E ele perguntou sobre esse lance de coroa da vida que Paulo fala, que Tiago fala. E aí ele explicou. Ele deu uma metáfora, né? O Neymar, ele corre atrás de títulos, ele corre atrás de troféus, ele corre atrás de coisas. E eu contei uma história de um jogador de basquete americano que ganhou vários troféus pela sua universidade. E um dado dia, alguém chegou lá com uma sacola cheia de troféus e jogou na porta dele, chamou ele e disse, ó, aqui os seus troféus. Aí ele disse, mas o que aconteceu? Ele disse, não, a universidade passou por uma reforma e tudo que não servia mais foi jogado no lixo. Eu achei, vi que tinha algumas coisas que pertenciam a você e trouxe para você. Então, esse atleta, ele correu atrás de uma coroa que se perde, que se joga no lixo. E nós não, nós temos que buscar uma coroa que vai permanecer pela eternidade. A Bíblia, ela está repleta de histórias em que Deus testa o coração, a fé e o caráter de algumas pessoas. Olha só, Abraão, alguns dizem que Deus não testa, que Deus não põe ninguém à prova. Agora me diga isso, se o que aconteceu com Abraão e seu filho Isaac não foi um teste para Abraão, eu estou errado? Abraão, ele foi testado na hora que Deus pediu seu filho, seu único filho. E Abraão, ele passou na prova. Olha só outro teste, Jacó.
Jacó ele foi morar na casa do seu sogro e se encantou por uma filha. Foi morar na casa de um, acho que se não me engano é tio dele. Então ele se encantou por uma das filhas de Labão. E Labão entrou em acordo com ele para poder ele trabalhar certo tempo pela sua filha Raquel, que era quem ele tanto amava. Só que Labão ele foi desonesto com Jacó e ele teve que trabalhar. No dia de ele receber Raquel como noiva, ele ouviu do seu sogro dizer que quem casa primeiro é a filha mais velha e não a mais nova. Então ele teria que trabalhar mais, se eu não me engano, mais 7 anos para poder ter Raquel como sua esposa. Ele casou com a mais velha, ficou trabalhando durante um tempo e só foi depois de um tempo casar com a mulher que ele realmente amava, que era Raquel. E tantos outros a gente vê, né? Davi, José, que foi jogado no poço, vendido como escravo. Depois ele reinou como governador do Egito. Ruth, Esté, tantos personagens na Bíblia que passaram por teste e que foram aprovados, porque Deus estava aprovando o seu coração, o seu caráter, a sua fé nele, para poder ser aprovado. Mas por que Deus nos testa? Porque Ele quer revelar e desenvolver um caráter em nós. Imagina só, Deus, Ele dá o reinado a Davi e Ele não faz nenhum teste com Davi para saber se Davi realmente teria capacidade de governar o reino de Israel. Cada situação difícil que você e eu enfrentamos, seja um atraso, você perdeu o ônibus, se atrasou, uma frustração, uma crítica, um conflito que você tem, pode ser um teste espiritual. Você já passou por teste, talvez você nem perceba. Você foi para a fila de um banco e chegou nessa fila de banco, é horrível, não é? Você passou bastante tempo ali, começa as pessoas a falar. Eu tenho mania que quando eu estou em fila de banco eu não quero conversar com ninguém. Eu quero chegar logo lá no meu alvo lá, que é prestar o meu serviço ou ser atendido lá no caixa. Eu não converso com ninguém, porque se conversar eu já começo a ficar logo irritado, nervoso. Já quero falar com o gerente porque que a fila não anda, isso e aquilo. Então eu prefiro ficar calado para poder passar no teste. Não sei se você já passou por isso. São até as coisas pequenas, como sua atitude quando está cansado, ou seu comportamento diante de uma fila que demora, né? Você sabia que até o silêncio de Deus pode ser um teste? O rei Ezequias, ele passou por isso. Ele experimentou isso na sua vida. Em um momento crucial da vida dele, Deus afastou-se dele por um determinado tempo, só para ver o que havia no coração de Ezequias. A todo momento você está sendo testado por Deus. Toda a vida ela é um teste ou um treinamento, uma preparação para a vida futura. Nada é insignificante quando enxergamos a vida como Deus vê. Quando você mudar a sua ótica de entender o que está acontecendo com você, é um teste, é uma preparação. C.S. Lewis disse que a nossa prioridade deveria se preparar para o nosso último dia e viver cada dia como se nós estivéssemos no primeiro dia da eternidade. Então, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de aprovados, nós receberemos a coroa da vida. A segunda coisa, a vida é uma incumbência de confiança. Essa incumbência de confiança é Deus te entregar algo e confiar isso a você. Tudo que você tem, o seu corpo, sua casa, sua família, sua inteligência, seu tempo, seus bens, nada disso é seu. Tudo é emprestado por Deus. A Bíblia é clara em Salmos 24:1, quando diz assim, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então tudo que você tem não é nada seu. Tudo foi Deus que te emprestou.
Porque você pode dizer, ah, mas eu trabalhei para conquistar. E eu tinha esse pensamento quando eu não conhecia as escrituras sagradas. Uma certa vez um tio meu comprou um sítio e ele era pastor e ele falava o tempo todo, né, esse lance de, ah, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Eu disse para ele, mas o senhor não trabalhou para conquistar? Aí ele disse assim, ó, mas foi Deus quem me deu a saúde para trabalhar e conquistar. Se ele não tivesse me dado saúde para eu trabalhar e vida, eu não tinha conseguido conquistar o que eu conquistei. Deus, ele é o proprietário. Nós somos apenas mordomos, ou seja, administradores daquilo que ele nos confiou. Então essa incumbência de confiança é como se você fosse o mordomo de uma casa que tem o seu patrão, que tem o seu chefe, e ele confia tudo da casa a você. Os móveis, as finanças, a comida, a bebida, as compras do lar, tudo ele confia a você. Mas você não é dono de nada. Ele só tem essa confiança em você. Eu vou te contar uma ilustração de um certo casal. Um certo casal permitiu uma vez que uma família que estava querendo passar férias usasse a sua casa de praia. Então, eles disseram assim, ó, a família foi lá, pediu a casa de praia emprestada para elas ficarem lá, né, durante as férias. A família disse assim, ó, podem usar como se fossem seus. A casa é deles? Não. A casa só foi emprestada. Então a família aproveitou a piscina, a praia, a quadra, o campo de futebol, o sinuque lá. A família aproveitou a casa como se fosse deles. Só que eles tinham a consciência de que aquela casa não era deles. Era só emprestada. Eles tinham que tomar conta daquilo como se fosse deles. Então, assim é a nossa vida. Deus nos confiou, nos deu tudo o que nós temos. Seja pouco ou seja muito, nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele nos deu. Tá bom? E Deus, Ele nos emprestou e espera que a gente cuide bem disso. Inclusive do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa casa, das nossas finanças, de tudo que Ele nos deu. Ele espera que a gente cuide bem. Jesus, uma vez, falando aos seus discípulos, Ele ensinou através de uma parábola que está em Mateus 25, 21. Diz assim, ó, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha que palavra linda. Quando Deus confia algo pouco às nossas mãos, e a gente, mesmo com pouco, nós somos fiéis a Ele, Ele nos colocará sobre o muito. Aleluias. Glórias ao Eterno. Bendito seja aquele que vive e reina para sempre. E eu coloquei aqui um bônus. Uma terceira coisa sobre a gente enxergar a nossa vida do ponto de vista de Deus. A vida, ela é testes invisíveis e recompensas eternas. Olha que lindo. Testes invisíveis e recompensas eternas. Você sabia que até o seu dinheiro é um teste? Deus observa como você usa as suas finanças. Não porque Ele precise do seu dinheiro, mas porque isso mostra se Ele pode confiar algo maior a você. E o que seria esse algo maior que Deus poderia confiar a nós? Lucas 16:11 diz assim, ó, só um instante. Se vocês não forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E quais são essas riquezas verdadeiras a que Lucas estava se referindo? Ele estava se referindo às riquezas espirituais, no plano do eterno, que vem tudo dele para ele. Então nós devemos reconhecer que nós estamos sendo testados constantemente e que nós iremos ter recompensas eternas. Deus está testando sua fidelidade
todos os dias. E a boa notícia é, tem certas coisas na vida que a gente pensa que nunca vai passar num teste, né? Eu passei por um momento difícil e eu decidi descansar com relação à prova, a teste. Eu, no ano de 2023, eu fui renovar minha habilitação e a da minha esposa. E chegando lá, eu não pude renovar minha habilitação porque minha habilitação estava suspensa. E eu moro em Simões Filho, só que minha carteira de habilitação é de Salvador. E eu já ia fazer a transferência para ficar tudo aqui na cidade. Então a moça me aconselhou a buscar o Detran de Salvador. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a moça já veio logo com 2 papéis impressos, pegou minha habilitação, quando voltou já veio com 2 papéis impressos. Uma da suspensão e uma de multa. A multa eu não precisei pagar porque foi paga pela empresa de ônibus que eu trabalhava. Mas a suspensão continuou. E aí eu perguntei qual era o procedimento para poder liberar minha habilitação para fazer a renovação. Então ela falou, você tem que fazer uma reciclagem, procurar uma escola, fazer reciclagem, 5 dias de aula, depois você faz um teste. E sempre quando fala nessa palavra para mim eu fico logo nervoso. Meu coração acelera, eu começo a suar frio, eu fico tenso, porque até chegar a tirar minha habilitação eu fui reprovado uma vez na prova teórica, né, na sala. E assim eu fiz, eu fui buscar a autoescola, paguei o laudo, paguei a autoescola, fiz os 5 dias de aula e no dia de prazer a prova eu perdi. Tive uma segunda chance, perdi de novo e ainda estou com a minha habilitação sem poder dirigir. Então a gente não pode brincar com os testes que Deus faz nas nossas vidas. Ele é fiel. Em alguns lugares as pessoas querem que você perca, que é para você. No meu caso, eu perdi a prova, vou ter que pagar tudo de novo, gastar um novo dinheiro, um novo recurso para fazer a reciclagem e o novo teste. Mas aí eu tentei, eu fiquei, vou descansar, não vou me preocupar com isso agora porque eu tô com a cabeça a mil, já gastei dinheiro. Se eu for nessa euforia eu vou acabar perdendo dinheiro novo e vou acabar perdendo mais dinheiro. Então eu descansei. A gente sabe que existem alguns lugares que as pessoas ficam torcendo para que você perca. Mas a boa notícia é que com Deus isso é diferente. Ele quer que você passe. Ele quer que você vá adiante. Ele não quer que você seja reprovado, não. Quando o filho dele é reprovado em um teste, ele se entristece. Ele nunca permitirá que você enfrente um teste maior do que a sua capacidade. E sempre vai lhe oferecer um caminho para suportar. E qual é esse caminho? O caminho do propósito que ele tem para a sua vida. Se você quer descobrir o seu propósito, você precisa conversar com ele. Você precisa falar com ele. Você precisa primeiramente perguntar a ele. Afinal de contas, por que você está nesse mundo? Você não sabe? Pergunte ao seu Criador. Só Ele pode responder para você, para o que você foi criado. Tá bom? E assim nós finalizamos a aula de hoje. Amanhã nós estaremos aqui de volta às 19 horas. E eu espero você. Se você puder, você curte, compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida, fala comigo no direct. E eu tenho uma novidade para você. Tem um link na bio do meu Instagram que tem uma sessão experimental de mentoria. Se você quer passar por essa sessão de mentoria, ela é gratuita, mas só é 30 minutos. Você vai chegar e clicar nesse link lá na bio, vai ser direcionado para um site, você vai ter lá os horários que estão disponíveis para você marcar o dia e a hora para ter uma sessão de mentoria comigo, tá bom? Te aguardo amanhã, grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.